Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Passou um tempo bem ausente aqui no canal, mas a intenção da gente agora é reativar o canal após tanto tempo sem postar novos vídeos. Bom, semana passada eu fiz um artigo que coloquei lá na página Guardiões da Fé Católica do Facebook, a qual eu convido você a participar, caso você ainda não conheça. É a página que deu origem a esse canal de vídeo aqui no YouTube, sobre a situação dos canais dos casais em segunda união, tá? O que acontece, pessoal? A moral da Igreja Católica sobre o matrimônio, ela é muito clara, tá? Ela deveria ser muito bem conhecida pelos casais, muito bem conhecida por toda a Igreja, todos os membros da Igreja. Só que quando a gente faz esse tipo de postagem, os comentários que acabam chegando para a gente mostram que a gente tem uma deficiência em catequese terrível dentro da igreja, em relação aos sacramentos, e em relação ao sacramento do matrimônio também. Tudo que o pessoal geralmente fica sabendo é que a igreja é contra o divórcio. Eu não posso comungar porque eu estou em segunda união. Porque a igreja faz isso, eu não tenho o direito de ser feliz, tal. Então a gente vê que a pessoa acha que a restrição da igreja em relação a acesso aos sacramentos, não é só a Eucaristia, acesso aos sacramentos devido ao casal, a pessoa estar em segunda união, é como se fosse uma regra vazia, não tem sentido, é um moralismo bobo, besta, tal. Não, vejam só, vamos fazer depois um vídeo só sobre o sacramento do matrimônio, mas o que é importante a gente tratar nesse vídeo? Entendam o seguinte: a igreja, ela não criou essa regra. A igreja não inventou essa regra para evitar que os casais se divorciassem, não. É um mandamento do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Ele é um sacramento indissolúvel. Ele só se encerra com a morte do cônjuge, de um dos cônjuges. Até lá, esse sacramento é válido. Mas eu não vou falar agora sobre o sacramento do matrimônio, eu vou ter um vídeo só sobre isso. Mas e aí, Jair, tudo bem, o sacramento do matrimônio é indissolúvel e tal, mas o que acontece com uma pessoa que, por algum motivo, geralmente muitas vezes por não ter sido culpa nenhuma da situação, acaba se divorciando? Essa pessoa está impedida de comungar? Vejam só, vamos analisar duas situações. Primeiro, a pessoa que o casamento não deu certo, aconteceu alguma coisa e ela está divorciada. Se essa pessoa que se divorciou, ela está sem ter relacionamento algum, e aí eu abro um parêntese aqui, quando eu falo relacionamento algum, não me refiro só a relacionamento sexual, eu me refiro também a namoro, tá? Essa pessoa está vivendo na castidade, ela está sozinha, ela não está tendo relacionamento com ninguém, tá? Então essa pessoa pode comungar? Sim, ela pode comungar. Ela vai lá, se confessa como qualquer católico normal e comunga. Se a pessoa se divorciou e iniciou um novo relacionamento, ela não pode receber os sacramentos da igreja. Tenho que deixar claro aqui que não é apenas a Eucaristia, são todos os sacramentos da igreja. Ela não pode ter acesso. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa que está em segunda união, seja se ela está morando junto, se ela já se casou no civil e tal, e o primeiro matrimônio, o casamento dela na igreja é um casamento válido, vou falar sobre isso daqui a pouco, e ela inicia um novo relacionamento, o que acontece? Ela está cometendo um pecado de adultério. Eu sei que é muito forte essa palavra para você que está me ouvindo aqui, mas esse é o estado dessa pessoa. Ela está em adultério. Por quê? Porque ela está ligada a seu ex-marido ou sua ex-mulher de uma maneira indissolúvel, até que haja a morte de um dos cônjuges. E a igreja não tem poder para mudar isso. A igreja não tem poder para mudar essa situação dela. Tá? Então, nesse caso, o que fazer? Vejam só. A gente vai usar como referência aqui algumas citações do documento Famílias Consórcio, a seção 4ª, que aqui no Brasil a gente vai encontrar esse documento aqui, ele é lançado pela Paulinas, que
na capa vem a missão da família cristã no mundo de hoje, exaltação apostólica de João Paulo II. Tem na seção 4ª dessa exaltação apostólica, São João Paulo II, ciente do problema, a gente sabe que isso é um problema muito grave nos dias atuais, ele deixou alguns conselhos pastorais para que as pessoas, os bispos, os padres, pudessem colocar em prática. Então, eu vou ler alguns trechos aqui da exortação apostólica para você poder entender que não é uma coisa que é vazia que a igreja inventou e também não é uma... Então, como é que eu vou falar? Eu vou citar alguns trechos aqui da exortação apostólica para você poder entender que o fato da igreja proibir o acesso aos sacramentos por parte das pessoas que estão em segunda união não é um gesto de maldade, não é um moralismo vazio, não é uma regra vazia, não. É o cumprimento da ordem que a igreja recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo e que ela não pode mudar. O Papa não pode mudar, o Bispo não pode mudar, ninguém pode mudar. Vejam só, na seção 4ª, primeiro a gente vê aqui o Papa falando os motivos pelos quais a igreja não permite que casais de segunda união comunguem. Vamos lá. A igreja, contudo, reafirma sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram nova união. Não podem ser admitidos do momento em que o seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a igreja, significada e atuada na Eucaristia. Há, além disso, um outro peculiar motivo pastoral. Se se admitissem essas pessoas na Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Resumindo, se a igreja ela tem uma razão doutrinal, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, e uma razão pastoral também, tá? Quer dizer, se a igreja começa a permitir isso, primeiro, ela vai estar permitindo, ela vai estar desobedecendo nosso Senhor Jesus Cristo, permitindo um grave pecado, porque aí tem uma pessoa em estado de adultério comungando, e segundo, você vai estar mostrando aos fiéis que o casamento ele não é indissolúvel. Então a igreja não tem como contradizer isso, contradizer a ordem do seu fundador. O Papa também fala o seguinte, como fica a situação? Aqui são os divorciados que já estão na segunda união. E a situação dos divorciados que não contraíram nova união e vivem na castidade, que eu tinha falado aqui no começo do vídeo. Vejam só. Análogo é o caso do cônjuge que foi vítima de divórcio, mas que, conhecendo bem a indissolubilidade do vínculo matrimonial válido, não se deixa arrastar para uma nova união, empenhando-se, ao contrário, unicamente no cumprimento dos deveres familiares e na responsabilidade da vida cristã. Em tal caso, o seu exemplo de fidelidade e de coerência cristã assume um valor particular de testemunho diante do mundo e da igreja, tornando mais necessária ainda da parte desta uma ação contínua de amor e de ajuda, sem algum obstáculo à admissão dos sacramentos. Ou seja, uma pessoa que está divorciada, mas está vivendo a castidade, essa pessoa ela torna-se um exemplo para os outros, mostra que é uma pessoa fiel, porque ela está se sacrificando para cumprir a vontade de Deus, e não há nenhum tipo de restrição à admissão dos sacramentos. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Aqui também, quais são os remédios para essa situação? O Papa fala o seguinte: a reconciliação pelo sacramento da penitência, preste bem atenção, que abriria o caminho ao sacramento eucarístico, pode ser concedida só àqueles que, arrependidos de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. Isso tem como consequência, concretamente, que quando homem e mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, a educação dos filhos, não se podem separar, assumem a obrigação de viver em plena continência, isso é, de abster-se dos atos próprios dos cônjuges. Vejam só, pessoal. A gente tem uma situação, que é o casal de segunda união, que vive uma vida sexual,
e está em estado de adultério, não se sinta ofendido pelo que eu estou falando, tenha calma, assista o vídeo até o fim, que não pode receber os sacramentos. Não é só a Eucaristia, ele não pode se crismar, não pode nada. Por quê? Vejam só. No caso da Eucaristia, para que eu possa receber a Eucaristia, eu tenho que estar em estado de graça. Para eu estar em estado de graça, eu preciso me livrar do pecado original, do pecado mortal. Para eu me livrar do pecado mortal, eu preciso do sacramento da penitência, tá? Que é a confissão. Mas eu só posso ter uma confissão verdadeiramente válida se eu, no ato da confissão, eu me comprometo perante Deus de abandonar aquele pecado. Eu não posso chegar diante do sacerdote, confessar um pecado e dizer assim, eu não vou deixar esse pecado. A confissão fica inválida, ele sai lá de dentro pior do que entrou. Então, pessoas que estão em segunda união, se ou elas, melhor situação seria realmente que se reconciliasse com o seu marido ou esposa legítimo, seria o melhor. A gente sabe que a maioria das vezes isso não é mais possível, tá? Dependendo da situação, isso é impossível. Ou que os dois se separassem, só que há situações em que a separação desses dois causaria males terríveis, principalmente quando tem filho. Às vezes também um depende do outro já, construir uma vida junto, ou os dois já têm filho, a separação causaria um trauma maior, até no caso tiver filhos, a situação é muito pior. Então, nesse caso, a igreja tem o seguinte remédio: você pode permanecer junto com essa pessoa, debaixo do mesmo teto, contanto que você se comprometa a se abster do ato sexual, e isso é motivo de riso para um monte de gente, mas isso é a moral da igreja, tá? Se abstenha do ato sexual, aí você pode se confessar. Uma vez que se confessou, você tem o seu pecado mortal apagado, e aí você pode ter acesso à Eucaristia. Entendeu a dinâmica? Como é? E outra coisa, aí para você que talvez tenha se sentido um pouco ofendido, ou acha que a igreja está excluindo você, não sei o que, vejam, qual é o remédio, o que a igreja aconselha para o trabalho pastoral dos bispos, padres, da própria comunidade em relação a casais de segunda união. Está aqui que São João Paulo II diz. Juntamente com o sínodo, exorto vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis, somos nós, a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja, podendo, preste bem atenção, e melhor devendo, enquanto batizados, participar na sua vida. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Reze por eles a igreja, encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança. Vejam só, pessoal, a gente não pode, de forma alguma, tratar pessoas que estão em segunda união como se estivesse lidando com um pecador sujo que eu não posso chegar perto dele, por hipótese nenhuma. Tem que ser bem tratados, recebidos na igreja, tratados com o maior amor possível, porque essa pessoa, a gente não sabe o que ela passou, a gente não sabe os limites que essa pessoa tem. Não é fácil você pedir para uma pessoa, às vezes se divorciou, inclusive até muito jovem, ficar em continência sexual pro resto da vida, tem filhos ali. Então, se você chega e trata com aspereza, ou começa a pressionar essa pessoa para ela tomar algum tipo de decisão, você vai afastar essa pessoa. É melhor tratar com carinho, convidar ele para participar da missa, tudo, contanto que ele não receba os sacramentos. Mas faz essa pessoa se sentir amada, tá? Porque é uma situação muito delicada, muitíssimo delicada. Ah, mas aí é adultério. Calma. É adultério, mas a gente sabe que essa pessoa não é aquela pessoa que está com um caso extraconjugal, tal, não. Mas ela foi levada àquela situação muitas vezes sem culpa. Então, o Papa explica que eles não podem receber a Eucaristia, não podem receber os sacramentos, né? Mostra os remédios e, ao mesmo tempo, pede que a gente seja caridoso com essas pessoas, tenha o máximo possível de caridades. E melhor ainda se você tiver uma pastoral dentro da paróquia que ajude essas pessoas. Vejam só, outro remédio, eu citei para você. Primeiro remédio para quem está nessa situação. O melhor seria se reconciliar com o marido e a esposa legítima. Eu falei, a maioria das vezes isso é impossível. Segunda opção, o casal pode viver em continência. Aí ele se confessa, comunga. Outro detalhe, a pessoa que está nessa situação, ele está morando junto, tá? Eles não estão tendo uma relação sexual, mas estão morando debaixo da mesma casa, dentro do mesmo tempo.
Então, para todo mundo, eles são marido e mulher. Então, essas pessoas, elas têm que entender o seguinte: vai participar da missa, se reconciliaram com Deus, tudo certinho, mas tem que buscar comungar privadamente. Privadamente, para evitar escândalo para os fiéis. Porque os fiéis que estão na missa, eles sabem que você mora junto. Entendeu? Eles não sabem que você fez esse voto de viver a continência, o casal está vivendo a continência. Tá? Ah, eu vou sair contando para todo mundo. Não vai contar, fica também uma coisa muito chata. Ah, os dois moram juntos, mas não tem nada um com o outro. Então é muito melhor que o casal participe da missa direitinho. Se for num lugar onde eles são completamente desconhecidos, acho que faz algum sentido eles entrarem na fila da comunhão. Mas na comunidade deles, onde eles são conhecidos, para evitar o escândalo, conversa com o padre: padre, ó, a situação da gente é essa daqui, a gente não está tendo nada, mas não pôde se separar por questões diversas, né? Tudo, mas a gente se confessou, mas a gente não está tendo nenhum tipo de vida íntima. Então a gente quer, quando acabar a missa, você vai lá, procura o sacerdote e você comunga lá. É questão de evitar o escândalo. Há um outro remédio, que esse acho que é o primeiro que o casal tem que buscar, que é o processo de nulidade matrimonial. Eu vou fazer vídeos só sobre nulidade matrimonial. Mas por hora, eu quero só explicar para vocês o seguinte: o divórcio na Igreja Católica, ele é impossível, tá? Ele é impossível. O matrimônio válido, ele é indissolúvel, até só termina com a morte de um dos cônjuges. Tem que estar bem claro isso. Mas existem situações em que o casamento, o matrimônio, foi celebrado e há algum tipo de impedimento para que aquele casamento seja válido. Veja, não é anulação do matrimônio, é nulidade do matrimônio. Não é você anular algo válido, é você dizer que aquilo ali nunca existiu. É você reconhecer que aquilo nunca existiu na realidade. É diferente, não é anulação, é nulidade. Então o que acontece? Muitas vezes o casal vai casar e existe mentira. Por exemplo, a moça ou o rapaz escondeu que tinha que traiu aquela pessoa, ou que de repente tinha um filho de outra união e deixou escondido, né? Que alguma coisa errada. Casou pressionado, isso acontece direto. Pessoas que às vezes têm 18 anos, aí o rapaz foi lá e engravidou a namorada, aí a família foi lá, começou a ameaçar, e ele casou à força. Tem uma série de coisas que eu vou falar depois em um vídeo específico, vai demorar um pouco, tá? Porque para fazer esse vídeo eu estou com 2 livros aqui que eu vou ter que ler, tá? Esse aqui de Jesus Hortal, Casamentos que Nunca Deveriam Ter Existido, muito bom, já dei uma olhadinha nele. E esse aqui do Padre José Rezende, Nulidade Matrimonial. Depois que eu ler, eu vou ler com calma, estou fazendo as pesquisas, eu vou dar mais ou menos o passo a passo para você que se interessou. Mas o importante é o seguinte: entender que há um processo de nulidade. Se você está em segunda união e você desconfia que haja algo que foi irregular no seu matrimônio, eu era jovem demais, meu marido me traía, não sabia, minha mulher me traiu, não me contou, tinha alguma coisa que você acha estranho. Primeiro passo, você conversa com o seu padre da paróquia. Não desanime se o padre não der a devida importância. Infelizmente isso acontece. Ah não, mas o padre lá da paróquia disse que eu podia comungar, ele abençoou a minha união. O padre está errado. Ele está errado. Nem o Papa tem poder para isso, botem na cabeça de vocês. Nem o Papa tem poder para dissolver seu matrimônio. Não tem, acabou. Então, fale com o seu padre. Se ele vier com essa historinha, você já, padre, sinto muito, mas eu conheço a moral da igreja. Então eu quero dar entrada no processo de nulidade da arquidiocese. Se infelizmente ele não deu devida atenção, vá lá direto na diocese. Lá existe todo um procedimento, que eu vou detalhar depois em outro vídeo, em que você dá entrada, tem um tribunal eclesiástico que vai ver o seu caso, tem que ter um advogado, né, tem tribunal de apelação, tem tudo sem imaginar. É um processo, só que ele não é um processo civil, tá? É um processo que acontece a parte do civil, ele acontece na igreja. A igreja vai ter outros critérios de avaliação, e a igreja vai avaliar documentação, testemunha. É um processo, eu acredito que não seja tão demorado, porque a demanda não é tão alta, né? Mas vai avaliar direitinho. E tem inúmeros casos de pessoas, até pessoas que deixaram aí nos comentários aí na página, que conseguiram, ou que já estão nesse processo, tá? Agora sim, não há garantias que você, eu vou dar entrada no meu divórcio. Não, não é seu divórcio, é nulidade. Pode acontecer de você chegar no final do processo e dizer, infelizmente não há nenhuma irregularidade, seu matrimônio anterior é verdadeiro. Aí você pode até ter um tribunal de apelação, tá? Mas não há nenhuma garantia.
Existe um custo envolvido? Existe. Eu não tenho esse dado agora. Eu falei, eu vou ler os livros, vou pesquisar para depois trazer informações mais confiáveis para vocês. Então, você que está em segunda união, que ama Deus, que quer, não é só comungar, é dizer o seguinte, você não vai casar para comungar, você vai casar para ficar de bem com Deus, tá? Eliminar o pecado mortal e poder viver a sua vida na graça de Deus e não estar no estado de pecado. Ah, Jair, mas veja só, então, é muito ruim, vou continuar em comunhão espiritual. Para terminar esse vídeo, uma coisa bem clara para você. Parar com essa mania de ficar achando, não, eu vou fazer a comunhão espiritual. Aí a pessoa vai lá na hora da Eucaristia, baixa a cabeça lá, reza, tá tudo bem. Não é isso, pessoal. Não é assim que a banda toca. O conceito de comunhão espiritual é o seguinte: você está em estado de pecado, aí você se arrependeu, se arrependeu por ter ofendido a Deus, tá? Se comprometeu a deixar o pecado e também se compromete a confessar o mais rápido possível, tá? Isso chama-se contrição perfeita. Tem um vídeo no canal sobre isso. Se eu me arrependo profundamente, não por medo do inferno, mas por amor a Deus, de ter ofendido a Deus, eu me comprometo a deixar o pecado e a confessar o mais rápido possível, eu faço a contrição perfeita e ali eu me reconcilio com Deus. Mas aí eu preciso do sacramento da penitência para poder comungar. Então, nesse caso, enquanto você não se confessa, que tem que ser o mais rápido possível, aí você pode ali fazer sua comunhão espiritual. Mas eu estou em estado de pecado, aí eu vou fazer comunhão espiritual com Jesus? Simplesmente não tem nexo isso. Tá bom? Então eu peço a você, veja esse vídeo com calma, não se sinta ofendido, não sou melhor que você para falar isso de jeito nenhum. Tem gente que realmente às vezes vive em segunda união, vive muito melhor do que pessoas que vivem com casamento todo direitinho, ninguém está negando isso, mas você está em estado de pecado. Deus ama muito você e quer você de volta na igreja, recebendo os sacramentos. Então, resolva sua situação, não porque você está querendo simplesmente comungar como fosse uma regra tal, antes de chegar aqui eu preciso disso, não. É porque eu preciso me reconciliar com Deus pelo sacramento da penitência para poder receber a Eucaristia e os demais sacramentos da igreja. Só que eu só posso receber o sacramento da penitência quando eu assumo o compromisso de parar de pecar, de parar de cometer aquele tipo de pecado. Caso contrário, ele vai ser inválido. Tá bom, meu irmão? Então eu peço que você nos siga nas nossas redes sociais. Tem redes sociais alternativas que eu peço que você nos siga, tá? A gente não sabe quanto tempo a gente vai poder continuar falando aqui no Facebook, no YouTube. Então a gente tem a COS TV para você ver os vídeos da gente. A gente também tem a Truth Social e a Gathering para você poder acessar também nosso conteúdo. A gente continua no Facebook, mas abra sua conta nessas redes e fique lá. Caso um dia venha cair nossa página, o Facebook ou YouTube, alguma coisa, você já sabe que vai encontrar a gente lá. Nosso esconderijo, tá? Nosso esconderijo é ali. Caiu aqui, a gente sabe que a gente pode ir, nem o Gathering, nem o Truth Social, nem o COS TV vão cair. Já o nosso, né? No caso o Facebook, a gente já sofreu restrições, no caso também o YouTube, e há vídeos também que eu pretendo fazer que vão direto para o COS TV, porque se eu colocar no YouTube, provavelmente eu vou ser punido. Ou então eu vou fazer alguns vídeos específicos para o YouTube e editar, e no caso do COS TV eu vou fazer uma edição um pouco diferente. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.